Olá, eu sou Hector Cris Colares de Ângelo, sou formado em Educação Física, tenho mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. O resumo que eu vou apresentar hoje denomina-se massa óssea em adolescentes eutróficos e com sobrepeso. Qual a relação com a composição corporal? Bem, a adolescência ela é caracterizada pelo crescimento físico, maturação sexual e a composição corporal. O crescimento e a composição corporal, principalmente a quantidade e a distribuição de gordura corporal e de massa magra, elas apresentam relação direta com a saúde. E sabe-se que na adolescência cerca de 60% da massa óssea adulta ela é acumulada. Nesse sentido, é notável a importância de verificar o status da massa óssea frente à massa gorda e a massa magra, pensando principalmente no que diz respeito ao cometimento de doenças que se manifestarão em idades mais tardias, como, por exemplo, a osteoporose. A massa óssea do adulto ela acaba sendo um reflexo da aquisição durante a adolescência. E existem inúmeros fatores que podem ter influência sobre essa massa óssea, como, por exemplo, o sexo, a idade, a alimentação e a prática de atividade física. Entre esses fatores, a massa corporal, especificamente a massa gorda e a massa magra, elas têm sido reconhecidas como um dos determinantes que mais interferem na aquisição e ou perda da massa óssea. Informações sobre o efeito da massa magra na massa óssea, eles parecem ser mais constantes, mais consistentes, na verdade, do que os achados sobre a influência da massa gorda na massa óssea. E por essa divergência na informação e pela importância das consequências futuras para esses adolescentes, a importância de verificar qual componente da composição corporal pode melhor explicar a massa óssea tem-se por objetivo o objetivo desse estudo, que é avaliar a relação da massa óssea com a massa gorda e massa magra em adolescentes eutróficos e com sobrepeso. Esse estudo é um estudo transversal que envolveu 118 adolescentes de 10 a 14 anos, sendo 59 com sobrepeso e 59 eutróficos que foram pareados por sexo e por status do peso. A densidade e o conteúdo mineral ósseo, eles foram mensurados pela absorciometria por dupla emissão de raio-x, que é a DEXA. A massa gorda e a massa magra, elas foram estimadas pelo método de pletismografia por deslocamento de ar. E como variável de controle, utilizou-se a atividade física, que foi estimada por acelerometria, ingestão de cálcio por um questionário de frequência alimentar, e a maturação sexual, que foi coletada pelas fotografias de Tanner. Como principais resultados, foram achados que os adolescentes com sobrepeso apresentaram maiores valores de conteúdo mineral ósseo, densidade mineral ósseo total e subtotal, coluna, massa gorda e massa magra, quando comparados com os adolescentes eutróficos. Em análise de regressão múltipla, mostrou que a massa magra ela foi a variável mais importante como determinante da massa óssea em adolescentes eutróficos. Já para aqueles adolescentes com sobrepeso, a massa magra explicou 62,5% e para as outras variáveis ósseas, o modelo final apresentou melhor efeito com o acréscimo da massa gorda. Então, conclui-se que a massa magra ele é o componente que melhor explica a massa óssea em ambos os grupos, sendo que para os adolescentes com sobrepeso, a massa magra e a massa gorda explicaram melhor a massa óssea. Esses achados, eles direcionam recomendações com ênfase em atividades que desenvolvam a massa magra para diminuição do risco de fraturas e doenças ósseas posteriores a essa fase. A adolescência é considerada crítica para esse ganho de massa óssea. Então, basicamente, a massa magra, ela explicou melhor a massa óssea dos dois grupos, e para o grupo com sobrepeso, o acréscimo da massa gorda melhorou a explicação na regressão linear. É isso. Obrigado.